Alô, você que nos acompanha pela TV Canção Nova. Nós estamos aqui direto de Brasília, a capital do Brasil, num dia muito histórico para essa cidade. Hoje, dia 12 de dezembro desse ano do Senhor de 2021, dia de Nossa Senhora de Guadalupe, a Arquidiocese de Brasília recebe o seu 5º arcebispo. Hoje, Dom Paulo César Costa toma posse como arcebispo aqui metropolitano da capital do Brasil. É uma alegria imensa antes de levarmos ao ar a posse, essa cerimônia tão importante para toda a Arquidiocese de Brasília e, claro, para a Igreja do Brasil também. Dom Paulo nos deu a alegria de conversarmos um pouco conosco sobre esse momento tão importante, tanto para a vida dele, claro, como para a vida dessa Arquidiocese, dessa Igreja aqui de Brasília. Bom, Dom Paulo César Costa, primeiro nós gostaríamos de cumprimentá-lo pela eleição que o Papa Francisco fez, escolhendo o senhor para ser o arcebispo, o 5º arcebispo da capital do Brasil. Como é que o senhor recebeu essa notícia da nomeação do senhor como arcebispo de Brasília? Bom dia, Padre Roger. Saúdo também todos aqueles que nos assistem. Olha, eu recebi com surpresa. Ouvia falar que eu poderia ser arcebispo de Brasília, mas uma coisa é você ouvir falar dos colegas, saber que seu nome está correndo. Mas outra coisa é você receber a nomeação, não é? Então, recebi a nomeação com surpresa. É uma mistura naquele momento também de temor, mas ao mesmo tempo de confiança no amor misericordioso de Deus, na certeza de que se o Senhor, através do Papa Francisco, me chamava, Ele também me capacitaria para exercer bem essa missão. Partir não é fácil, não é? E você receber a notícia que tem que partir, sempre mexe um pouco com a gente, porque estava bem em São Carlos. São Carlos foram 4 anos como bispo diocesano, 4 anos e 4 meses, graças a Deus, onde pudemos construir uma igreja evangelizadora, uma igreja em saída, uma igreja missionária, onde pudemos também reformar um pouco as estruturas da diocese. Então estava bem, estava um pouco estabilizado, no bom sentido da palavra. E o Papa Francisco pede para partir. Eu queria que o senhor começasse falando, inclusive, dessa questão de partida, porque o senhor partiu do ventre da sua mãe, foi ali na cidade de Valença, né? Lá no interior do Rio de Janeiro. Ali que o senhor foi batizado, catequizado, recebeu as suas primeiras experiências de fé? E ali que eu nasci, ali que eu recebi os rudimentos da fé, né? Eu digo sempre que eu mamei a fé no leite. Por quê? Porque eu nasci de uma família católica, uma família que me educou na fé, uma família que me ensinou a rezar, uma família que me deu os rudimentos da fé, não é? Que me preparou para a vida. Meus pais são pessoas muito simples. Minha mãe já está na glória de Deus. Minha mãe faleceu quando tinha 54 anos, eu tinha 25 anos. Mas meus pais me deram aquilo que de mais precioso eles tinham: a educação, a fé, me prepararam para a vida. Para a vida. E nesse contexto, como é que surgiu o chamado para a vocação sacerdotal? Olha, a primeira vez que eu falei em ser padre, eu tinha mais ou menos, acho que 9 anos. Via meu pároco era assim, um padre Barreira, era um homem muito zeloso com as coisas de Deus, da igreja, e aquilo me chamava a atenção. E ali então que eu comecei a questionar, me perguntar, será que Deus não queria também que eu fosse padre? Eu me lembro que fui falar com a minha mãe que eu estava pensando em ser padre. Minha mãe ficou assustada, né, por uma criança de 9 anos. Mas depois a vocação foi amadurecendo, foi tomando consistência. Ali quando tinha 12, 13 anos, aí você começa a despontar, né, também para o namoro, para isso, para aquilo. Então eu achava que comecei a gostar de uma menina, então eu achava que não dava para conciliar, começa a surgir a dúvida, né? Mas eu quero ser padre, mas também eu não quero namorar, quero constituir vida a 2. E aí, mas falava com meu pároco, conversava, falava, você tem que ir amadurecendo e percebendo o que Deus quer de você, não é? E aí chegou um momento, ali 15, 16 anos, eu percebi que a vocação batia forte.
E aí fui mandado para o seminário de Nossa Senhora do Amor Divino em Petrópolis, que a Diocese de Valença não tinha seminário. Ali tive um grande reitor, o Sr. Jorge Fachin, que é vivo ainda, um italiano, que foi um homem assim que marcou muito a minha vida. Depois, Dom Amaury, que era bispo de Valença naquele tempo, me mandou para fazer teologia no Seminário São José, na Diocese do Rio. No Rio de Janeiro. E depois, com 25 anos de idade, fui ordenado presbítero por Dom Elias James Manning, que era o bispo de Valença naquele tempo. No Rio de Janeiro. E aí as suas experiências sacerdotais na Diocese de Valença? Olha, o primeiro ano eu fui vigário paroquial da paróquia São Pedro, São Paulo, em Paraíba do Sul. Depois fui mandado para ser pároco da paróquia Nossa Senhora da Conceição em Vassouras. Ali foi a primeira paróquia assim que eu pude desenvolver meu trabalho pastoral, que foi uma experiência muito bonita, né? Eu fui em 1994, fui mandado para Vassouras, uma situação um pouco difícil, mas a gente conseguiu unir a paróquia. Conseguimos ali reestruturá-la, seja pastoralmente, seja na sua organização. Lembro que a paróquia não tinha nem centro pastoral, fizemos um centro pastoral, reformei um convento velho, né? O transformamos num centro pastoral. E quando a paróquia estava assim caminhando, o povo tinha voltado, a paróquia estava assim bem, então surgiu a possibilidade de ir para Roma. Que eu tinha manifestado quando era diácono ainda o desejo de estudar e tal. Eu, graças a Deus, fiz um bom curso de teologia, mesmo o seminário indicou a possibilidade, assim, mandou para o bispo que ele pensasse a possibilidade de me mandar para estudar. Daí surgiu essa possibilidade. Aí Dom Elias disse, você vai agora ou pode ser que não vá mais. E aí, em 1996, ali, acho que em agosto, parece, aí eu fui mandado para Roma. E como é que foi a experiência do senhor em Roma? Eu diria para mim uma grande escola, que eu me tornei pároco de uma paróquia importante como Nossa Senhora da Conceição, ainda jovem, então tem uma certa vaidade, tem... E quando cheguei em Roma, eu fui estudar na Pontifícia Universidade Gregoriana, que é uma universidade dos jesuítas. Sim. E você chega pensando que é alguma coisa, né, tinha sido pároco de Vassouras, participava de alguns conselhos na diocese. Então você acha que é alguma coisa e chega lá, é um padre, mas aquele jesuíta tratava a gente como reza-aluno e pronto. Isso, assim, no início assustou, mas depois fez muito bem a minha humildade, fez muito bem a minha formação humana, não é? E na Gregoriana tive a possibilidade de fazer mestrado, depois fazer também o doutorado em teologia, desenvolvi doutorado mais, assim, tanto mestrado como doutorado mais na área da patrística, eu sempre gostei muito do estudo dos padres da igreja, né? E tive a graça de passar o jubileu em Roma, o jubileu do ano 2000. Né? Ali, eu diria, foi uma grande graça de participar daquelas celebrações do jubileu, de assim, viver o jubileu ali. Roma é uma cidade muito bonita e interessante, né? Onde você respira a universalidade da igreja, onde ali tem gente de todas as partes do mundo que estão estudando, que estão ali também se aperfeiçoando. Agora, ainda só falando sobre o seu estudo de patrística, você sempre falou que tem uma admiração pelos padres da igreja. Que padre da igreja o senhor acha que o senhor tem uma admiração maior dentro daquilo que o senhor estudou na patrística? Olha, eu fiz a minha tese doutoral sobre o terceiro século do cristianismo. Eu fiz teologia dogmática na Gregoriana, tive a possibilidade de frequentar alguns cursos no Instituto Patrístico Augustiniano, mas fiz meu doutorado em teologia dogmática, né, teologia sistemática. Assim, eu tenho muita admiração, por exemplo, no quarto século, São Basílio. São Basílio foi um grande bispo, um homem assim de uma doçura sem igual, mas o homem ao mesmo tempo de uma firmeza sem igual. Tenho admirado ali no terceiro século, que é um escritor eclesiástico, mas que é muito citado, Orígenes. Orígenes foi um homem assim que influenciou profundamente a teologia, seja no terceiro século, seja no quarto século, os grandes conceitos de teologia trinitária, os grandes conceitos mesmo da cristologia, de certa forma passaram por Orígenes, não é? Tenho uma grande admiração por Santo Irineu.
Santo Irineu foi um grande bispo de Lyon, né, combateu o gnosticismo. Santo Irineu tem um conceito muito interessante de tradição, né, mostrando que Santo Irineu elencou a lista dos bispos de Roma, né, mostrando que o gnosticismo não podia fazer isso, mas que a Igreja Católica podia, quer dizer, que a nossa fé provém dos apóstolos, que a nossa fé provém das origens. Santo Irineu foi um homem assim que pacificou, ajudou a pacificar a Igreja no seu tempo, né, onde o Papa queria excomungar os asiáticos porque celebravam a Páscoa no 14 de Nisan. E Santo Irineu disse não, é o próprio nome dele, né, Irene, paz. Santo Irineu disse, não, por que não permitimos, aconselho o bispo de Roma, por que não permitimos que os asiáticos celebrem no 14 de Nisan e nós celebramos no domingo seguinte, né? Quer dizer, o homem conciliador. Conciliador, que busca conciliar, que busca pacificar, né? Tem uma grande admiração também por Santo Agostinho, né? Os padres da igreja me falam muito, né? Porque os padres da igreja concebiam a igreja na sua integralidade. Se você pega um homem, por exemplo, com São Basílio era um homem que professa com clareza a fé, é um homem que reza com clareza, é um homem que pratica caridade. Não é? Basílio construiu uma cidade para atender os pobres. Os padres da igreja me ensinaram essa integralidade do cristianismo. Eu uso muito a imagem do mosaico. Né? O mosaico, se falta uma peça, se uma peça não está bem trabalhada, o mosaico ele perde a beleza, porque a beleza dele está no todo, está no conjunto. Né? Também assim a vida da igreja, também assim o caminho da fé, onde é importante professar bem a fé, é importante anunciá-la bem, é importante celebrá-la bem, é importante vivê-la bem. Né? Onde a vida cristã é um todo. Né? Nós vivemos uma sociedade hoje que corre muito perigo de fragmentar. Nós vivemos uma sociedade hoje que acha que existe contraposição. Se você é um homem que reza bem, você não pode praticar bem a caridade. Uma coisa não está em dissonância com a outra. Ao contrário, a fé te pede isso, que você professe com beleza, que você a viva com beleza, que você a celebre com beleza, que você a anuncie com beleza. E os padres da igreja me ensinaram isso. Que bom, Dom Paulo. Bom, o senhor estava dizendo para nós que aí, depois de esses anos todos de estudos, o senhor voltou para o Brasil. Como é que foi o impacto da volta? Olha, eu tive a graça de voltar para o Brasil já contratado pela PUC-Rio. Certo. Né? O padre França Miranda, que naquele tempo era diretor do departamento de teologia, procurou um professor para cristologia. E o meu orientador me indicou, disse, olha, ele fez uma boa tese, doutoral, e então o senhor leve para ele seguramente será um bom professor. E aí eu já fui assim indicado para trabalhar na PUC-Rio. Então voltei, Dom Elias me deu uma paróquia assim mais até na periferia, e ali também foi uma experiência muito bonita, a paróquia Santa Rosa de Lima. No primeiro, interessante que Dom Elias me nomeou por uma carta, mandou uma carta dizendo que eu tinha sido nomeado para a paróquia Santa Rosa de Lima. E eu peguei o telefone, liguei para ele, dizendo que, mas eu não vejo muito o meu perfil nessa paróquia. E Dom Elias me respondeu assim, mas é ali que a diocese precisa de você. Eu disse, pode marcar o dia da posse, então, que é para lá que eu vou. Não é? E fui muito feliz, para que Santa Rosa de Lima, em Valença. Mas aí voltei, trabalhava nessa paróquia e comecei também a lecionar. Eu voltei em julho de 2001. Então, como já tinha iniciado o ano acadêmico na PUC, eu ajudei um pouco no São Bento, ajudei um pouco no Seminário São José, no Rio de Janeiro, né? E passava 2, 3 dias no Rio de Janeiro, e o resto passava na paróquia. Aí depois minha vida começou a ser academia, passava a semana inteira na academia, de segunda a sexta, e sábado e domingo tomava conta de uma paróquia ainda, que era essa paróquia Santa Rosa, que era uma paróquia muito boa, assim, onde o laicato me ajudava muito, onde tinha um outro padre também, padre Juvenal, que hoje acho que até o pároco da Santa Rosa lá em Valença, que me ajudava muito também, não é? Então porque Dom Elias me disse, eu vou permitir que você se doutorou, vou permitir que você trabalhe na academia, mas não quero que você perca o contato com a realidade da vida das paróquias do dia a dia, pastoral, né? com a realidade pastoral. Isso foi muito bom para mim, até para reflexão teológica,
né, onde você faz uma reflexão mais assentada, mais de acordo com a vida, com a realidade das nossas comunidades, do nosso povo. Você não perde contato, né? Esse contato com a vida diária da igreja, com a vida diária das comunidades, com a vida diária do nosso povo. Aí como é que veio a eleição do senhor para o episcopado? Olha, minha eleição veio, eu fui comunicado, muito interessante isso. No dia 4 de novembro, Dom Orani me chamou e disse que precisava falar comigo. Dia 4 de novembro, dia de São Carlos Borromeu. Sim. Depois eu fui para uma diocese que tem como padroeiro São Carlos Borromeu. Não é? E chamou, disse que precisava falar comigo, e eu disse, mas eu estava no hospital, da unção para uma professora, que estava doente, professora Lina, que estava hospitalizada. Então eu fui lá, aí ele falou, mas eu preciso falar hoje. Eu disse, tá bom, eu estou indo no hospital, vou dar unção para a professora Lina e passo aí. Ele falou, estou no meio de uma reunião, mas paro para te atender. Eu falei, o negócio deve ser sério, porque ele preparou uma reunião, né? Para me atender. Aí fui, eu cheguei, eu me lembro que cheguei, nem o chefe de gabinete deles sabia, né? Porque ele tinha me chamado, eu cheguei, aí me apresentei, o padre falou, o que você veio fazer aqui? Disse, o seu chefe me chamou. Aí nisso, Dorani já veio, me levou para a sala dele e perguntou, como é que está a sua fé? Disse, estamos caminhando. Aí ele pegou um fax e disse, olha, o Papa Bento XVI te nomeou meu auxiliar. Aí eu perguntei, precisa responder agora? Ele falou, não, pode rezar um pouco, pensar um pouco, depois você responde. Não é isso, era o dia 4 de novembro. Novembro do ano de 2010. 2010. Que é o dia de São Carlos Borromeu. Aham. Então, São Carlos Borromeu está um pouco na origem do meu... Início do seu episcopado. Né, que foi um grande arcebispo, um grande cardeal no seu tempo. Foi um grande homem, Carlos Borromeu. Agora, no Rio de Janeiro, o senhor foi ser auxiliar de Dom Orani. O que pastoralmente Dom Orani confiou ao senhor? Olha, Dom Orani me confiou vicariato, né? Vicariato suburbano, me confiou ser o representante dele junto à universidade, me confiou pastoral da cultura, me confiou acompanhar a administração da arquidiocese, e me confiou também, assim, entre os grandes trabalhos, me confiou lá, não é um grupo que ele queria criar, de reflexão sobre a realidade, chamado do Dom Eugênio de Araújo Salles, e me confiou também ajudá-lo na montagem da Jornada Mundial da Juventude. Foi talvez um dos maiores acontecimentos eclesiásticos, né, da nossa história recente da Igreja do Brasil. A Jornada Mundial da Juventude, né, trouxe uma grande repercussão, foi um grande evento, né? Que experiência o senhor tirou dessa jornada? A jornada me trouxe uma grande experiência pastoral e me trouxe uma grande experiência também administrativa. Né? A jornada trouxe uma grande experiência pastoral no sentido de que ali eu me encontrei com a realidade da juventude. A jornada é um grande projeto de trabalho com a juventude, né? De evangelização da juventude, toda a questão do bote-fé, onde os jovens são chamados a irem se motivando para participarem da jornada. A jornada quer ser um grande momento de encontro da juventude com Jesus Cristo, de evangelização da juventude, não é? Então, assim, para mim foi uma grande escola a preparação da jornada. E foi uma grande escola também ajudar a prepará-la, no sentido de que me tornou um homem, eu já tinha um certo tino administrativo, mas me tornou um homem que tinha que decidir isso, aquilo outro, tinha que ter clareza nas coisas, né? Porque era um evento de um orçamento de milhões. Então, ter clareza nas coisas, nós buscamos conduzir a jornada com clareza em tudo, de forma que não tivesse nada assim que fugisse do nosso... Como deve ser um evento de igreja, como deve ser qualquer evento. Qualquer evento. Não é? Então buscamos conduzir tudo com muita clareza, mas você lida com a esfera governamental, empresa para fazer isso, aquilo outro, né? Negociações para fazer tudo, e nessas negociações sempre existem seus interesses, né? E meu papel era aquele de buscar conduzir as coisas com clareza em tudo, com honestidade, e também das decisões, né? Eu tinha que tomá-las, né? Vamos começar a fazer isso, eu tinha que dar o ok. Coisa boa. Eu diria que foi uma grande escola
para a sua própria vida, Na né? minha vida. Se tornou mais jovem, inclusive, estando como jovem. O que o senhor traz agora na bagagem do senhor dessa diocese, o senhor como bispo de São Carlos? São Carlos é uma diocese no centro do estado de São Paulo, uma região com muitas possibilidades. Ali tem grandes cidades, a cidade de São Carlos, que é uma cidade universitária, uma cidade da tecnologia, Araraquara, Jaú, Matão, né, que é a cidade, inclusive, de Dom Sérgio da Rocha. Ali são 29 municípios. Uma região assim com muitas possibilidades econômicas, mas uma região que tem uma catolicidade também bastante grande. A diocese tem um clero bastante grande. Então foi encontrar aquela realidade, foi colocar aquela diocese numa dinâmica de saída, assim, montarmos juntos um plano pastoral, montamos um plano centrado bem na palavra de Deus, né? A igreja como casa da palavra, tornar a igreja de São Carlos verdadeiramente uma igreja missionária evangelizadora. E graças a Deus a gente conseguiu assim colocar seja o clero, seja o laicato numa dinâmica bem evangelizadora, numa dinâmica de saída, né? Nós fizemos um ano missionário, 2019 foi um ano missionário na diocese, mas as missões não foram feitas só por religiosos e religiosas, foram feitas pelo povo. Que bênção. Leigos e leigas que visitaram as casas anunciando o querigma, leigos e leigas que visitaram as casas fazendo a celebração da luz, leigos e leigas que foram de casa em casa abençoando as casas, leigos e leigas que foram às casas levando a esperança de Jesus Cristo, a esperança que vem do Evangelho. Nós investimos muito na questão do clero, dos padres se encontrarem, dos padres gostarem de estarem juntos. Eu defendo muito isso, né? A pessoa sente o outro, a outra como irmão, quando você é capaz de conviver com ele. Buscamos, assim, trabalhar com o clero por faixa etária, assim, os mais jovens, depois aqueles que já, por tempo de ministério, né, de 1 a 5 anos, depois de 5 até 15, depois de 15 a 25, depois até 35 e depois aqueles um pouco mais já, não é? Buscamos assim investir no clero. Eu creio que o bispo ele tem que investir no clero. Ele governa bem a sua diocese, se ele tem um clero que se doa com alegria, se ele tem um clero que desgasta a sua vida na evangelização, na missão, no atendimento do seu povo, na santificação do seu povo. Amém. Então, Paulo, hoje o senhor torna-se o 5º arcebispo de Brasília. É uma cidade ou uma arquidiocese que, se levarmos em conta, é nova em relação a outras, né? Está completando 60 anos. Quais são as expectativas que o senhor traz no seu coração a tomar posse agora dessa igreja da qual o senhor se torna o pastor dela? Olha, eu trago assim grandes expectativas, no sentido de que entro numa igreja jovem, né, tem 60 anos, São Carlos tem 112, mas uma igreja assim que tem uma caminhada, teve grandes arcebispos, teve Dom José Newton, o cardeal Freire Falcão, que é vivo ainda, se encontra no meio de nós, não Dom João Braz Avis, o cardeal Sérgio da Rocha, assim teve grandes pastores. Tem um clero bastante grande, parece que são 252 padres, quase mais de 100 diáconos, uma população de mais de 3 milhões, não é? Então trago assim muitas expectativas no coração. Primeiro, quero encontrar essa igreja, quero visitar as paróquias. Eu não sei, assim, ser bispo de uma diocese sem encontrá-la. Encontrá-la implica dizer ir às paróquias e às comunidades, encontrar os padres, encontrar as pessoas, encontrar os pastorais, os movimentos, encontrar todo mundo. Eu quero encontrar. Você é homem do encontro. Homem do encontro, eu gosto disso. Eu não sei fazer as coisas sem ver. E eu acho que temos que sair do nosso comodismo. É tempo de sairmos do nosso comodismo. Há tanta gente que já sentou nos nossos bancos e que por um motivo ou outro abandonou a caminhada da igreja. A igreja tem que ir atrás dessas pessoas. Tem que lhes anunciar de novo o Evangelho de Jesus Cristo. Tem que lhes apresentar de novo, de uma forma bonita,
a boa notícia de Jesus Cristo, a boa notícia de Jesus Cristo que liberta, que dá vida nova, que dá sentido à vida humana. Nós estamos vivendo um tempo difícil, esse tempo de pandemia, né? A grande pergunta, pelo sentido da vida, onde todos nós sentimos a fragilidade da vida humana, onde nós sentimos que a nossa vida é efêmera, é passageira, não é? A pergunta pela consistência da vida, e a fé mostra essa consistência da vida. Vivemos numa época de profunda polarização no mundo e também no Brasil. Como é que o senhor, como bom pastor, quer também contribuir com essa relação da própria igreja, com o Estado, com as esferas administrativas? Eu quero contribuir através daquilo que o Papa Francisco chama cultura do diálogo, cultura do encontro. Né? Quer dizer, a igreja ela tem uma rica tradição de diálogo. Paulo VI escreveu um documento chamado Ecclesiam Sua, onde ele fala do diálogo. Ele fala do diálogo no interno da igreja, onde ele fala do diálogo com os cristãos, com as grandes religiões, e do diálogo com a sociedade. Onde a igreja dialoga, mas não vai de mãos vazias, né? Ela vai com o evangelho, ela vai com o seu rico patrimônio doutrinal, com o rico patrimônio da doutrina social da igreja. O ser humano não é inimigo do outro ser humano. O ser humano pode divergir do outro ser humano, mas respeitando o outro, a outra, e percebendo que tantas coisas se pode e deve fazer juntos. Não é? Tantos projetos, quando é um projeto para o bem do povo, quando é um projeto para o bem da sociedade, mesmo os opostos devem olhar naquela direção. As pessoas não podem ser contra simplesmente por ser contra. Né? É preciso construir algo diferente. Tá certo. Dom Paulo, é muito bom conversar com o senhor, ouvir o seu coração de pastor, né? Mas eu gostaria que a gente pudesse encerrar o senhor deixando uma bênção para tantos ovelhas que já estão escutando o senhor, né? Eu tenho certeza, como o senhor disse, que o senhor faz questão de ir ao encontro delas, onde elas se encontram, mas já que Deus nos dá os meios de comunicação como essa possibilidade também de encontro, que o senhor pudesse deixar então essa bênção afetuosa para o nosso povo. Então agradeço a TV Canção Nova, por essa graça desse encontro, por essa graça de poder chegar a tantas e tantas famílias, a tantos lares, a tantas pessoas, através de vocês, como você disse, né, isso é promover a cultura do encontro. Então que desça sobre todos vós, sobre vossas famílias, a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Mais uma vez, muito obrigado a Dom Paulo César Costa e Deus abençoe você que nos acompanha pela TV Canção Nova.